O tempo não existe? A verdade chocante que vai revolucionar sua vida. Você já teve aquela sensação estranha de que o tempo não está fluindo como deveria? Pense em um dia que pareceu arrastar-se por uma eternidade, talvez numa sala de espera, numa aula monótona ou durante uma noite de insônia. Agora lembre-se de um período que voou sem que você percebesse. Férias, um relacionamento, anos da sua infância. Como algo tão fundamental quanto o tempo pode ser tão relativo? E os déjà-vus? Aquela impressão súbita de que você já viveu aquele exato momento antes, como se estivesse reencenando uma cena de um roteiro escrito há muito tempo. Ou as coincidências tão precisas que parecem guiadas por alguma lógica invisível. Essa ideia parece óbvia, mas ela é apenas um modelo, uma forma que a humanidade inventou para organizar a realidade. Imagine que o tempo não seja um rio fluindo, mas sim um oceano. Nele, todos os momentos, seu nascimento, sua primeira paixão, coisas que ainda nem aconteceram, já estão lá, todos ao mesmo tempo. O que você chama de agora seria apenas onde você está nadando no momento. Isso não é só filosofia. A física moderna já provou que o tempo é muito mais estranho do que imaginamos. Ele acelera e desacelera, como em viagens espaciais ou perto de buracos negros. Ele é relativo, o que é um minuto. Para você pode ser 10 segundos, para alguém em outra condição. Ele pode estar entrelaçado com o espaço, formando um tecido que se dobra e se distorce. Ou seja, o tempo como você o conhece pode ser apenas uma simplificação, uma prisão invisível. Agora, a parte perturbadora. E se essa noção de tempo linear for uma armadilha? Pense em como a sociedade funciona. Você marca compromissos em horários. Planeja o futuro como se ele ainda não existisse. Sofre pelo passado como se ele já tivesse acabado. Mas e se nada disso for verdade? E se o passado, o presente e o futuro já estiverem todos acontecendo e a sua mente só consegue processar um pedaço por vez? Isso faria do tempo a maior ilusão da existência, uma narrativa que nos mantém presos na ideia de que a vida é uma sequência, quando, na verdade, tudo pode estar acontecendo de uma vez. Bem-vindos ao canal Nexus 404, onde o erro é apenas um disfarce. Este é o lugar onde questionamos o que parece óbvio. Hoje, vamos explorar por que o tempo pode não ser linear, o que a ciência e a filosofia dizem sobre isso, e como essa ideia muda tudo o que você pensa sobre realidade, livre-arbítrio e existência. Se você está pronto para questionar a própria estrutura da sua percepção, vamos começar. 1. A ilusão da linha reta. O tempo não é o que você aprendeu na escola. Desde criança, você foi ensinado que o tempo é como uma flecha, disparada do passado, passando pelo presente e seguindo em linha reta em direção ao futuro. Essa ideia parece tão óbvia que nunca a questionamos. Afinal, os relógios marcam segundos, os calendários avançam dias, e nossa vida parece seguir uma ordem lógica. Nascer, crescer, envelhecer, morrer. Mas e se tudo isso for uma simplificação perigosa? Einstein provou que o tempo é maleável. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com a teoria da relatividade. Ele mostrou que o tempo não é absoluto. Ele pode se esticar, se comprimir e até mesmo se deformar. Velocidade afeta o tempo. Se você viajasse em uma nave espacial próxima à velocidade da luz, o tempo para você passaria mais devagar do que para quem ficou na Terra. Quando voltasse, seus amigos estariam mais velhos, enquanto você mal teria envelhecido. Esse fenômeno é chamado de dilatação temporal. Gravidade distorce o tempo. Buracos negros, por exemplo, são tão massivos que deformam o espaço-tempo ao seu redor. Se você chegasse perto de um, o tempo para você praticamente pararia do ponto de vista de um observador distante. Isso significa que o tempo não é um fluxo universal e constante. Ele é relativo, dependendo de onde você está e como está se movendo. O espaço e o tempo são uma coisa só. Einstein também mostrou que o tempo não existe separado do espaço. Eles formam um único tecido, o espaço-tempo. Pense nele como uma grande rede elástica.
Objetos massivos, como planetas e estrelas, criam covas nessa rede, curvando-a. O tempo flui mais devagar onde a gravidade é mais forte, como perto de um buraco negro. Movimentos acelerados também afetam essa estrutura, torcendo-a de maneiras imprevisíveis. Ou seja, o tempo não é uma linha reta e rígida. Ele é dinâmico, fluido e se molda ao universo. Se o tempo não é linear, o que estamos vivendo? Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Se o tempo pode se dobrar, acelerar e desacelerar, será que ele realmente flui como imaginamos? E se o passado, o presente e o futuro já existirem simultaneamente, e nossa consciência é que os percorre em sequência? E se o tempo for apenas uma ferramenta criada pelo nosso cérebro para organizar memórias e experiências? O tempo pode ser apenas um mapa imperfeito. Imagine que você está em uma cidade desconhecida e só tem um mapa simplificado para se guiar. Ele mostra ruas principais, mas ignora becos, túneis e atalhos secretos. Da mesma forma, a noção de tempo linear pode ser apenas um mapa que criamos para navegar uma realidade muito mais complexa. Ignoramos as dobras no espaço-tempo, os saltos quânticos e as possíveis linhas temporais paralelas, porque nossa mente não foi feita para processar tudo isso. Conclusão: a grande farsa do tempo linear. A física já provou que o tempo não é uma linha reta. Ele é uma teia de possibilidades, um rio que às vezes corre, às vezes para e às vezes até volta. Então, quando você olha para um relógio e acha que está vendo o tempo passar, lembre-se, você pode estar apenas vendo a ponta de um iceberg cósmico, uma realidade muito mais estranha e fascinante do que jamais imaginamos. 2. O eterno retorno e a simultaneidade. A ideia mais perturbadora de Nietzsche. No século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche propôs um pensamento que poderia desmontar tudo o que entendemos sobre existência: o eterno retorno. Imagine que, no momento da sua morte, você acordasse de novo no dia do seu nascimento. Toda a sua vida se repetisse exatamente igual. Cada escolha, cada dor, cada risada, cada fracasso e vitória. E muito pior, isso já teria acontecido infinitas vezes antes e continuaria acontecendo para sempre. Você beijaria a mesma pessoa, choraria pelas mesmas perdas, cometeria os mesmos erros. Por quê? Porque em um universo finito com tempo infinito, todas as combinações possíveis já teriam se esgotado. Tudo que pode acontecer já aconteceu e vai se repetir eternamente. Isso não é só filosofia, pode ser uma lei cósmica. A física quântica diz que tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto Nietzsche especulava, a física quântica acabou encontrando algo ainda mais bizarro: a superposição. No mundo das partículas subatômicas, elétrons, fótons, etc., uma partícula não está em um único estado até que alguém a observe. Antes disso, ela existe em todos os estados possíveis simultaneamente. Pense em um dado no ar. Enquanto não cai, ele está, de certa forma, mostrando todas as faces ao mesmo tempo. Só quando você olha é que ele escolhe um número. Isso sugere que o futuro não está definido, mas todas as possibilidades já existem. O passado pode não estar fixo, talvez mude, dependendo do observador. O presente é só um colapso, um instantâneo de uma realidade muito maior. O presente é apenas um ponto de vista? Se o passado e o futuro já estão todos aí, então o que de fato é o agora? Algumas teorias sugerem que o presente é uma ilusão da consciência, como um cursor piscando em um texto já escrito. Nossa mente só consegue processar um frame por vez, como assistir a um filme em câmera lenta, sem perceber que o resto do rolo já está lá. O agora é só uma renderização, como um videogame que só carrega o que está na sua tela, enquanto o resto do mundo existe em potencial. E se sua vida já estiver toda escrita? Isso nos leva a um dilema existencial. Se tudo já aconteceu e vai acontecer de novo, temos livre-arbítrio. Se todas as possibilidades já existem, qual delas é real? E se você já tiver vivido essa mesma pergunta infinitas vezes, sem saber? Nietzsche dizia que se aceitássemos o eterno retorno,
viveríamos cada momento como se fosse sagrado, porque ele se repetiria para sempre. Mas a física quântica diz que talvez já estejamos vivendo todas as versões ao mesmo tempo e só percebemos uma por vez. Conclusão: o agora é apenas um reflexo. O tempo pode não ser uma linha, mas um oceano de possibilidades. O presente seria apenas a onda que você está surfando agora, enquanto lá no fundo, todas as outras já estão lá esperando. 3. O tempo como experiência, não como fato. O tempo não passa, igual para todos. Você já notou como 5 minutos na fila do banco parecem uma eternidade? 2 horas com a pessoa amada passam como 5 minutos? Isso não é só impressão. Seu cérebro não mede o tempo como um relógio. Ele o distorce de acordo com suas emoções, atenção e memória. A ciência chama isso de tempo psicológico. E ele prova que o tempo não é um fluxo objetivo. É uma construção mental. Como seu cérebro inventa o tempo. Estudos mostram que tédio e dor alongam o tempo. Seu cérebro registra mais detalhes, criando a ilusão de mais tempo. Prazer e fluxo, como no esporte ou arte, aceleram o tempo. Você foca tanto que perde a noção das horas. Memórias moldam sua percepção. Um dia cheio de novidades parece mais longo na lembrança. Ou seja, o tempo não está lá fora. Ele é editado em tempo real pela sua mente. O presente é só um efeito colateral. Se o tempo é maleável na sua cabeça, então, o agora pode ser só um mecanismo para organizar experiências. Passado e futuro são apenas memórias e projeções, não lugares reais. A sequência causa-efeito pode ser uma ilusão útil para a sobrevivência. Experimentos com pacientes em estados alterados de consciência, como meditação profunda ou drogas psicodélicas, mostram que é possível desligar a noção de tempo completamente. Alguns relatam sentir toda a vida como um único instante. E se o tempo for só um GPS mental? Imagine que a realidade seja um território vasto, e o tempo apenas o mapa que você usa para navegá-lo. O mapa não é o território, como um menu não é a comida. Você pode dobrar, acelerar ou pausar esse mapa, mas isso não muda o lugar em si. Isso explicaria déjà vu, bug no sistema de navegação. Premonições, acesso a rotas ainda não oficiais, experiências de quase morte. O GPS desligou e você viu o terreno real. Conclusão: você não vive no tempo, vive na mente. Relógios e calendários são ferramentas sociais, não leis da física. O tempo real pode ser algo totalmente diferente, um eterno agora, que sua consciência fragmenta em pedaços. Uma dimensão flexível que você dobra sem perceber. Um arquivo já completo, que você só acessa em sequência. Na próxima vez que olhar o relógio, lembre-se, ele não está medindo o tempo, está medindo você. 4. O universo como um bloco imóvel. O tempo não passa, ele já está tudo aí. Imagine que o universo não é um filme sendo gravado, mas sim um DVD já completo. Todas as cenas, seu nascimento, esse exato momento, sua morte, já estão lá, fixas e imutáveis. Isso é a teoria do universo bloco ou eternalismo, defendida por físicos como Albert Einstein e Julian Barbour. Nela, passado, presente e futuro existem igualmente como páginas de um livro. O agora é só o ponto onde seu cérebro está lendo. Nada realmente acontece, tudo já é. Como isso funciona? Pense em um mapa antigo de navegação. Nova York, passado, Oceano Atlântico, presente, e Europa, futuro, já estão todos no papel. O navio só vai descobrindo aos poucos. Da mesma forma, seu aniversário de 5 anos, esse vídeo e seu último suspiro já estão no bloco cósmico. Isso explica o que a física diz. Relatividade de Einstein. Se o tempo é relativo, como vimos antes, então, agora, é subjetivo. O que é presente para você pode ser passado para alguém em outra galáxia. Buracos de minhoca. Se espaço-tempo pode se curvar, talvez passado e futuro estejam fisicamente conectados em algum lugar do bloco.
Experiências quânticas. Partículas podem responder a efeitos antes das causas, como no experimento de Wheeler, sugerindo que o tempo não é linear. E o livre-arbítrio? Aqui surge o dilema. Se tudo já está escrito, nossas escolhas são ilusórias? Ou será que o bloco contém todas as possíveis versões de você e sua consciência só escolhe um caminho? Alguns teóricos sugerem que o livre-arbítrio existe, mas como uma ferramenta de navegação dentro do bloco. Você é tanto o leitor quanto o autor do livro, mas o livro já estava sempre lá. Conclusão: você é uma personagem lendo sua própria história. Se o universo bloco estiver certo, sua ansiedade pelo futuro é inútil. Ele já está tão real quanto seu primeiro beijo. Seus arrependimentos são eternos, mas também suas alegrias. A morte pode ser só a última página, não o fim da história. 5. Tempo, consciência e simulação. E se o tempo for apenas um código? Essa é a essência da hipótese da simulação, defendida por nomes como Elon Musk e Nick Bostrom. Nela, o tempo não é uma lei fundamental da física, é apenas um algoritmo rodando em algum supercomputador cósmico. Como isso explica as falhas na realidade? Se vivemos em uma simulação, então, déjà vus. Erros no carregamento de memórias. Já carreguei essa textura antes. Premonições. Vazamento de dados futuros. Alguém esqueceu de criptografar esse evento. Sincronicidades. Coincidências programadas. NPCs seguem scripts pré-definidos. Até a física quântica parece apoiar essa ideia. Partículas só decidem seu estado quando observadas, como um jogo que só renderiza o que está no seu campo de visão. O princípio da incerteza pode ser só um limite de processamento. O computador não consegue calcular tudo de uma vez. O presente é só um buffer? Na computação, um buffer é uma memória temporária que armazena dados em uso. Se o universo for uma simulação, seu agora é o buffer da sua consciência. Um pacote de informações sendo processado. Passado e futuro estão no HD, acessíveis apenas como memórias ou previsões. Deus pode ser um programador testando diferentes variáveis em sandboxes cósmicas. E se você for um personagem de si mesmo? Isso levanta questões perturbadoras. Você tem livre-arbítrio? Ou só acha que tem, como um NPC super avançado? Seu eu é único? Ou existem milhões de cópias rodando em paralelo? Qual é o objetivo da simulação? Um experimento científico? Um jogo? Conclusão: o tempo é a interface da sua prisão. Se essa teoria estiver certa, relógios são apenas counters de um programa. Envelhecer é um shader aplicado ao seu avatar. A eternidade pode ser um loop infinito ou um fim de jogo que ninguém alcança. Na próxima vez que olhar para o céu, pergunte-se: isso é um céu ou apenas um background renderizado? Encerramento. O tempo é uma mentira e você sabe disso. O passado nunca foi embora. Você já sentiu que certos lugares, cheiros ou músicas te transportam no tempo? Como se por um instante você pudesse tocar memórias como objetos físicos. Isso pode ser mais real do que imagina. Se o tempo é um oceano e não um rio, então seu primeiro beijo ainda está acontecendo em algum lugar desse oceano. Seus piores arrependimentos também. Mas suas maiores vitórias nunca deixarão de existir. A física quântica sugere que partículas podem afetar o passado, então, quem sabe, você também pode. O futuro já está aqui. Você já teve um sonho que se cumpriu? Ou uma intuição tão forte que pareceu um aviso? Pode ser seu cérebro captando sinais de um arquivo que já existe. Na teoria do universo bloco, sua morte já está escrita, mas também todos os seus renascimentos. Seus netos já existem em algum lugar do tecido cósmico. Suas escolhas podem ser só atalhos entre versões já prontas de você. O agora é só um reflexo no espelho. O presente é o único momento que você pode sentir, mas ele não tem largura. Tente marcar onde agora começa e termina. Ele não é o mesmo para todos, graças à relatividade. Ele pode ser só um truque da consciência para não enlouquecermos. Ou como dizia o físico Wheeler, o tempo é o que impede que tudo aconteça de uma vez.
Você não está no tempo. O tempo está em você. Sua mente é o único relógio real. Quando você dorme, o tempo some. Quando você ama, ele voa. Quando você sofre, ele para. Isso significa que você pode ser mais poderoso que o tempo. Ou pode ser um escravo dele. A escolha é sua, se é que existe escolha. Última pergunta. O que você faria se soubesse que o tempo é uma ilusão? Viveria com mais coragem? Amaria sem medo do fim? Ou desistiria de tudo sabendo que nada realmente acontece? Bem-vindo ao Nexus 404. A realidade está começando a falhar.